O advogado Fábio Weingarten, que comandou a Secretaria de Comunicação do governo de Jair Bolsonaro, criticou as privatizações no estado de São Paulo depois do apagão que afetou 2 milhões de lares e imóveis não residenciais em todo o estado de São Paulo. Weingarten escreveu: "É exatamente disso que estou falando. Idosos, crianças especiais que precisam de equipamentos médicos para a sobrevivência, pequenos comerciantes, informais, pizzarias, padarias, restaurantes, mercadinhos com todos os seus estoques perdidos. Mas o importante é a privatização a qualquer custo? Sempre estarei ao lado do povo." Fecha aspas de Fábio Weingarten. Em seguida, o ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro questionou o papel da Agência Nacional de Energia Elétrica. Ele escreveu, abre aspas, "Onde está a agência reguladora do Lula para defender o povo de São Paulo? 36% a menos de colaboradores na empresa fornecedora de energia para mais clientes. Muito óbvio que a qualidade dos serviços iria desabar", fecha aspas. A publicação foi divulgada no momento em que o governador Tarcísio de Freitas é alvo de uma ofensiva da oposição contra a privatização da Sabesp. E isso irritou aliados do governador. Não é a primeira vez que o entorno de Tarcísio diverge dos bolsonaristas do primeiro escalão. Vamos começar o nosso grande debate com Caio Coppola. Caio, a ANEEL pode ser responsabilizada pelo que ocorreu em São Paulo, como disse Fábio Weingarten? Olha, como todo problema muito complexo, Yuri, essa não é uma questão que pode ser colocada aí na conta de necessariamente de um ou outro agente político. E vamos lembrar que essa é uma situação absolutamente atípica de uma tragédia ambiental. Aliás, toda a nossa solidariedade às vítimas, né, desse grande apagão. Se não me engano, ainda 200 mil pessoas estão sem energia elétrica. Enfim, fica aqui o nosso registro e também na esperança de que toda essa pressão popular faça com que autoridades e a empresa tomem as medidas o mais rápido possível. O que eu queria chamar a atenção do nosso espectador nessa questão é sobre a falácia da inversão do acidente. O argumentador desonesto, né, que pratica aí a erística e que não pratica a boa retórica, ele tende para defender um ponto de vista, geralmente de forma bem politizada, ele tende a tomar a exceção pela regra. E o que eu vejo aqui é um questionamento dos benefícios, né, da privatização, quando aqui durante o enunciado mesmo eu estava anotando 3 situações de diferentes governos de experiências muito positivas com a desestatização. Vamos começar aqui, telefonia celular, né, do governo dos tucanos, né, do PSDB. A gente vai lembrar que linha telefônica era declarada imposto de renda, era deixada de herança, custava milhares de reais. Foi a privatização que universalizou o serviço de telefonia, em especial de telefonia móvel. Ninguém vai questionar que isso fez bem para o Brasil. Outro ponto, agora já na gestão anterior, governo Bolsonaro, Paulo Guedes, o novo Marco Civil do saneamento básico. São dezenas de bilhões de reais investidos nas questões de tratamento e coleta de esgoto, né, e de acesso à água para a população, né? O Brasil que tem aí uma parcela significativa da água potável no mundo e a sua população sem isso. E, finalmente, no caso até do PT, a gente pode falar, por exemplo, nas bolsas de estudo em escolas particulares, o ProUni. Né? Todos esses governos também, a gente pode falar de privatização de aeroportos, portos, rodovias. Então, eu acho que fica muito empobrecida essa questão de você pegar um caso de uma empresa que de fato não está prestando o serviço adequadamente e jogar isso na conta de um modelo que tem se mostrado, em geral, positivo para o consumidor brasileiro, que tem serviços melhores e pagando menos do que anteriormente. Mesma pergunta para Alessandro Soares. A ANEEL pode ser responsabilizada pelo que ocorreu em São Paulo? Depende muito, Yuri, da situação que vai ser configurada. Ou seja, se eu tiver uma situação na qual eu tenha uma omissão por parte da ANEEL na fiscalização, no cumprimento dos contratos, etc., logicamente isso vai ter que ser comprovado ou judicialmente ou administrativamente, você pode ter, sim, uma responsabilização. Da mesma forma, você vai trabalhar com a questão
da empresa, ou seja, você verifica o que aconteceu, levanta os dados, verifica prejuízos, etc. E aí você vai ter a possibilidade ou não de uma responsabilização. E eu estou falando aqui uma responsabilidade civil, né, de cobrir danos, etc. Logicamente, existe uma responsabilidade política, que nós temos aqui em São Paulo agora o governador pagando isso, né, com relação à discussão de privatização ou não privatização, o que deu errado, etc. Não dá para falar ainda de pronto de uma responsabilidade penal, por óbvio, mas é nesse plano que a gente tem que debater. Outro aspecto que me parece importante, o Caio levantou essa questão da privatização, é lembrar que isso é serviço público. Ou seja, quando fala de privatização, tomar um cuidado muito grande. Não é porque passou por um processo de concessão, repassou a iniciativa privada, que essa atividade, que é energia elétrica, ou mesmo água, ou transporte público, que seja, se transformou em iniciativa privada. A lógica da iniciativa privada não pode reger esse tipo de atividade, mesmo quando tem isso que nós chamamos de privatização. Temos que tomar cuidado. Outra questão é, o poder público não decide quando ele quer privatizar. Ele tem que privatizar considerando o interesse público. Portanto, não é uma decisão livre de um político ou outro no Estado falar, eu quero privatizar isso. Porque se for menos custoso, se for mais eficiente, se for mais eficaz, se possibilitar uma política pública melhor que o Estado preste, você não pode privatizar. Por isso que muitas vezes vai acontecer uma privatização, as pessoas fundamentam de qualquer forma. E a última observação que eu faço essa decisão, quando é tomada, é verdade que no Brasil, desde a década de 90, está na estrutura do Estado essas decisões. Nunca se repassa a população para um debate franco e aberto. Eu acho que seria importante, nesse momento, a gente talvez passar aí para uma decisão popular, plebiscito, referendo, um debate público sobre privatização, sobre compromissos e fiscalização pública com relação a setores privatizados ou concedidos. Começo agora com o Alessandro Soares. Quem deve pagar pelos prejuízos provocados pelo apagão? Como eu disse, nesse caso, vai ter que ter apuração. Ou seja, você tem um conjunto de tipos de prejuízo, então você imagina... eu tenho situações diversificadas, eu posso ter situação onde não só o sujeito, as pessoas perderam um eletrodoméstico ou alguma outra coisa, mas tem negócios, tem comércio, tem eventos que aconteceram. Imagina um casamento no dia que teve o apagão, ou uma situação que pode ofender o direito de uma pessoa com relação à prática, o exercício de um direito de uma liberdade. Ou seja, tem que ter uma apuração. Quem pode pagar? O próprio Estado, por óbvio, dependendo da situação que se coloca. Eu falei a questão da omissão e da fiscalização e, logicamente, a própria empresa. Eu acho que o argumento, e acho que por certo, isso vai ser um argumento trazido pelas empresas, ou pela empresa, que houve uma situação inusitada, não se esperava que tivesse aquilo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de argumento. Por quê? Porque isso que nós falamos, isso é anormal, etc., a gente está escutando há muito tempo. Não é a primeira vez que cai árvore em São Paulo, quem conhece São Paulo sabe disso. Não é a primeira vez que tem uma situação de emergência, mas foi muito maior. Mas veja, você se prepara, você tem investimento, você tem um conjunto de dados com relação a isso. Eu acho que está todo mundo agora levantando dados, pegando informações sobre investimento a longo prazo, sobre o lucro da empresa, sobre o corte de funcionários da empresa, funcionários que às vezes são essenciais, órgãos internos da empresa, para tentar chegar a uma conclusão. Olha, se tivesse feito um planejamento melhor, é claro que nós teríamos algum dano, algum prejuízo, mas talvez não fosse tão grande como foi o caso que aconteceu. Mesma pergunta para Caio Coppola, quem deve pagar pelos prejuízos? Olha, eu acho que o doutor Alessandro foi muito próprio na sua resposta, tem pouquíssimo aqui a complementar, subscrevo o que ele falou, até pela complexidade jurídica da questão, não só jurídica, né, falando aqui de dano material, mas de dano moral também, inclusive, né, a questão do casamento, meu Deus, bom, mas enfim, eu acho que quem não pode pagar pelo que aconteceu, de novo, e eu bato nessa tecla, é a agenda da desestatização. Eu vejo, por exemplo, o candidato favorito, né, à Prefeitura de São Paulo, que é o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, ele diz o seguinte: o povo de São Paulo não pode ficar à mercê de uma empresa que não garante o mínimo de qualidade no atendimento. Ora, eu não vejo
né, essas críticas tão efusivas aí quando nós falamos do Sistema Único de Saúde, quando nós falamos do Sistema Público de Ensino ou de transporte. Para ficar em um exemplo aqui bem paulistano, a gente tem o caso da CPTM, do metrô, que promove grandes greves que atrasam a vida do trabalhador e dão enormes prejuízos, né, aqui, principalmente para a capital. Aí a gente não vê esse levante, né, e essa indignação que parece ser muito seletiva no caso de algumas personalidades da política. Agradeço o Caio Coppola, Alessandro Soares e principalmente quem nos acompanhou. O grande debate termina aqui. A gente lembra que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Uma ótima noite a todos. Até amanhã.